Bom dia, meus amados. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. Que o Senhor, nessa manhã, possa te abençoar, te conduzir a um momento de reflexão aqui conosco. Eu me sinto feliz em poder, mais uma vez, contribuir com a igreja e meditaremos ainda sobre os princípios e doutrinas batistas. É importante que a gente conheça as doutrinas da nossa denominação. Nós precisamos entender a nossa própria identidade. Nós assumimos a identidade de batistas e então é importante que a gente saiba argumentar a respeito dela, que a gente saiba também orientar a respeito dessa identidade batista. E então estamos finalizando uma série de estudos, princípios e doutrinas batistas, com base no livro de Roberto do Amaral Silva. Queridos, vamos orar, pedir a direção de Deus, que o Senhor possa nos conduzir, nos dar a direção que Ele deseja. Amado Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, somos dependentes da Tua misericórdia e desejamos, ó Pai, que a Tua graça nos cerque nesse momento, que Tu possa visitar, Senhor, cada ouvinte, cada filho e filha que está acompanhando, que está conectado, ligado conosco. Ó Deus, abençoa este lar, esta família, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa atrair a todos para um relacionamento de amor. Atraia, ó Pai, atraia ao retorno, à comunhão. Deus Santo, ministra em nossas vidas a Tua vontade e nos direciona no estudo que faremos aqui, Deus. Que Tu possa nos dar o discernimento e a sabedoria que precisamos para falar das maravilhas do reino. Em nome santo de Jesus oramos, ó Pai. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos entender algumas questões que precisam ser debatidas, discutidas no meio da igreja. Vamos entender a respeito da liberdade religiosa, falaremos da relação entre a igreja e o Estado, num momento tão delicado em que parece que tudo se tornou partidarista, né? Na verdade, há uma discussão ideológica em nosso país que a gente precisa tomar conhecimento, saber se posicionar. E também nós falaremos a respeito disso, de como a igreja deve se relacionar com o Estado, né? E como manter a ordem social. Quais seriam as contribuições da igreja para a manutenção, para a busca de uma ordem social. E, além disso, a família. Como é importante que nossas famílias elas sejam orientadas adequadamente dentro de uma cultura cristã para refletir a glória de Deus, dentro de uma sociedade que sabe ser representante do Senhor aqui na terra. Falaremos também a respeito da morte. A morte, ela é, na verdade, aquilo que nós temos como algo certo para todos nós, a morte física. Mas também falaremos a respeito da morte espiritual e da morte eterna. Outro assunto, e é o assunto que vai finalizar o nosso estudo, é a respeito da segunda vinda de Cristo, do final da história dessa era, o justo e o ímpio, o destino do justo e o destino do ímpio. Vamos lá, então? Liberdade religiosa. Nós vivemos em um país agraciado por Deus, né? Claro que a gente vê o Senhor que Ele levantou homens e mulheres determinados, corajosos, a pelejarem pela liberdade religiosa nesse país. Queridos, olha, a Constituição de 88, lá no seu título 2, dos direitos e garantias fundamentais, no capítulo 1, que fala a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos o seguinte, o inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bom,
essa é uma temática que ela veio ao público num debate bastante incendioso há um tempo atrás, quando, por conta da pandemia, das medidas sanitárias, o governo ele acabou por determinar que alguns templos, ou, na verdade, que os templos permanecessem durante algum tempo fechados. Então, isso foi motivo de protesto por parte de alguns cristãos, outros não conseguiram se situar a respeito disso. Bom, a Constituição nos garante, nos dá o direito à liberdade de crença, né? E também nos garante, na forma da lei, a proteção aos locais de culto, e agora a gente vê os templos fechados e a gente se vê na condição de proibidos de nos reunir, né? Uma coisa é certa, meus amados, nenhum direito que está ali amparado na Constituição é absoluto, muito menos quando se trata de direitos individuais, né? A igreja somos nós. Nós conquistamos a liberdade de nos reunir e de cultuar ao Senhor, né? E graças a Deus nós estamos retomando aos encontros presenciais, na medida do possível, com todo o cuidado. É realmente um momento delicado que estamos vivendo, né? Mas no Brasil nós desfrutamos da liberdade religiosa. A nação brasileira ela está formada numa cultura cristã, né? E hoje temos essa garantia de liberdade de poder nos juntar para cultuar ao Senhor. E essa liberdade, ela vem com responsabilidade, nos traz uma responsabilidade. Afinal de contas, você pode me perguntar, o que é a liberdade que traz responsabilidades? Olha, a liberdade é a faculdade de um indivíduo poder se expressar e agir livremente conforme a sua consciência e capacidade de decisão. Veja, você tem essa liberdade, você pode se expressar e agir livremente, de acordo com a tua consciência, né, a capacidade de decisão. E eu te pergunto, então, o que de fato você tem feito com essa tua liberdade? Às vezes, nós nos acomodamos, achamos que tudo está tão fácil resolvido e tendemos a nos acomodar, né? Quando nos percebemos numa situação de perseguição, de dificuldade, aí nós ligamos um alerta na nossa consciência e passamos a ser mais prudentes. Às vezes a liberdade, ela nos deixa em comodismo, não é não? Olha, a liberdade religiosa também inclui a capacidade de que a pessoa tem para escolher uma religião ou optar por não ter nenhuma. Assim é no Brasil, né? No Brasil você escolhe, apesar de que a maior parte de nós nasce dentro pertencente a uma família religiosa. Nascemos num ambiente, numa comunidade religiosa. Mas quando alcançamos a consciência e chegamos à autonomia de poder decidir, né, fazer decisões, tomar escolhas, você pode perfeitamente escolher uma religião, ou então fazer a opção por não ter nenhuma religião. Mas para que essa liberdade religiosa, ela de fato serve? O que é a liberdade religiosa? Olha, será se o homem sem Deus tem liberdade nas questões religiosas para se posicionar? Nós entendemos que Deus nos fez livre como Ele é um ser livre. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? Cristo ele veio à Terra para nos dar liberdade, né? Um jargão conhecido, citado inclusive pelo presidente da República, ele: conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí está falando de Cristo Jesus. Às vezes o presidente esquece de colocar esse detalhe. É Cristo Jesus que nos dá liberdade. E conhecereis a verdade é Cristo Jesus, né? E seremos livres. Olha, somente Deus é o Senhor da nossa consciência. Ele é o Senhor da nossa consciência. Deus é o Senhor da tua consciência. Se você tem a liberdade, você pode fazer escolhas, você tem autonomia, saiba que a tua consciência vai pesar quando as escolhas não agradarem ao Senhor.
porque essa liberdade ela é acompanhada, como já disse, da responsabilidade. Nós sabemos bem quando nós desagradamos a Deus, porque o próprio Deus, ele gera em nós um entendimento, um discernimento de que aquilo o desagrada, de que quando nos posicionamos, tomamos atitudes que são contrárias à palavra de Deus, nós sabemos aquilo está errado, temos uma consciência e Jesus nos faz entender, nos dá o discernimento de que aquilo está entristecendo a Deus, né? Queridos, então, olha, Deus, Ele é o Senhor da tua consciência, Ele é o Senhor da minha consciência. Então, nós precisamos nos situar nessa ideia de que, bom, eu tenho liberdade para me posicionar, para me expressar, fazer escolhas, e a minha consciência, diante das minhas escolhas, diante do que eu tenho feito com a minha liberdade, como está a minha consciência? O homem, ele só é feliz em Deus. É em Deus que ele encontra perfeita liberdade. Às vezes, o homem, ele toma dessa liberdade de fazer escolhas, como bem lhe couber, e se aprisiona, né? Ele, na verdade, coloca em seus braços, em seus pés, algemas. Ele se cerca de cadeias. Ele vive amarrado e aprisionado em teias, né? Em um emaranhado de confusões e conflitos pessoais. Por quê? Porque a felicidade perfeita que às vezes o homem busca de modo tão desenfreadamente, o homem só encontra em Deus. A liberdade que Cristo gera em nosso coração é uma liberdade que encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, 2 Coríntios 3,17. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ou seja, queridos, a verdadeira liberdade, e é onde nós encontramos felicidade, está no Espírito do Senhor. Quando o homem busca a sua felicidade, expressando um estilo de vida em que diz ser livre para fazer o que quiser, olha, quantas pessoas têm andado em cadeias, quantas pessoas estão aprisionadas, né, nas próprias inclinações e paixões carnais, às vezes numa ideologia, numa bitola, numa alienação terrível, não consegue enxergar além de onde põe os próprios pés, não consegue ter uma visão do todo, de como está a própria vida, e vive uma infelicidade. E aí acaba sendo vítima de enfermidades que o levam à própria morte, né? Vamos entender a respeito da importância da liberdade para nós, enquanto igreja, podermos nos perceber livres dentro de um Estado, dentro de uma nação, e como deve ser o relacionamento da nossa igreja, da Igreja de Cristo com o Estado brasileiro. É uma discussão também relevante, importante nesse contexto. Quantas vezes nós desejamos, almejamos um presidente evangélico, não é mesmo? Às vezes votamos em deputados, senadores, vereadores, prefeitos e governadores cristãos, para ver se o governo do país alcança uma gestão justa, que traga qualidade de vida para a sociedade. A gente almeja um governante evangélico, que teme ao Senhor, que tem as suas ideologias todas respaldadas na palavra. Mas aí a gente tem que ter muita prudência quando nos posicionamos assim. Temos que ter sabedoria ao proclamar que o Brasil precisa de um presidente evangélico. Nós precisamos olhar para a história, entender o nosso passado, para, de fato, tomar posições aqui no presente e não deixar que erros grotescos, terríveis, tornem a acontecer, né? Quando a gente vê a igreja lá no Império Romano, o cristianismo assumindo posição de religião oficial do império,
E a gente vê, olhando para o passado, as mazelas que foram feitas em nome de Deus, em nome da igreja. Então, são reflexões plausíveis para esse nosso tempo. Vamos começar lá da época do Império, no Império aqui no Brasil. Olha, a Constituição de 1824, ela trouxe em seu texto a imposição de uma religião oficial para o Brasil, né? O Estado brasileiro, lá em 1824, no período do Império, era um Estado confessional. O que é que significa isso? Significa dizer que o catolicismo ele foi estabelecido como religião oficial do Império. Então, nós tivemos o começo de uma nação independente já fundamentada numa questão religiosa específica, o catolicismo. Não é à toa que hoje a gente vê essa herança católica em todas as comunidades. No interior, há sempre uma igreja católica na praça principal da cidade, né? A gente hoje ainda encontra, em alguns lugares públicos, um crucifixo, às vezes um terço ali pendurado, outras imagens de santos católicos, em ambientes públicos, da administração pública, coisa do Estado. Tudo isso é herança desse começo, de como tudo começou aqui no nosso país. Temos ainda os feriados religiosos, que são muitos aqui no Brasil. E a Aparecida, como padroeira do Brasil, o seu dia especial, dia 12 de outubro, é o dia em que se comemora o dia da padroeira, da rainha do Brasil. Então, nós temos um contexto de religiosidade que aponta para uma denominação que foi estabelecida como oficial lá no Império, no Brasil Império, na Constituição de 1824. Somente posteriormente, né, lá na primeira Constituição da República, nós ali vemos o Estado sendo separado da Igreja. Mas a herança católica, ela veio se perpetuando e nos alcançou. O que nós temos hoje, queridos, é que o Brasil é um Estado laico. A Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, ela foi promulgada, lá no preâmbulo a gente encontra, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Apesar disso, apesar de que ela foi promulgada sob a proteção de Deus, porque o cristianismo de fato, faz parte, está na fundação do país, mas hoje o Estado é laico. Apesar disso, encontramos ainda a herança do catolicismo, que é o que nós já falamos. O Estado e a Igreja devem estar separados por serem diferentes em sua natureza, em seus objetivos e em suas funções. E aqui é onde a doutrina batista se assenta. Nós não queremos que haja um retorno do Estado coligado com a Igreja. Uma igreja, o Estado em um relacionamento estreito com uma denominação religiosa. Isso não é bom para nós, Igreja do Senhor. Devemos olhar para a história, devemos entender as mazelas que aconteceram no passado. E ainda hoje, alguns estados extremistas, né, que pregam justiça em nome de Deus, mas que os próprios direitos humanos são desrespeitados. A igreja, de perseguida numa época atrás, ela passou a ser perseguidora. Olha, Jesus mesmo declarou, o meu reino ele não é desse mundo, lá em João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Nós não podemos buscar estabelecer um reino do Senhor aqui na terra. Mas aí, como devemos nos relacionar com o Estado, afinal de contas? Nós somos peregrinos aqui na terra, não é verdade? Sabemos bem disso. E somos cidadãos somos cidadãos dos céus. Só que aqui, enquanto peregrinos, também somos cidadãos de um Estado democrático de direito, né? Nós
em relação ao Estado, nós temos direitos e obrigações. Olha, em Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo nos alerta a respeito disso. Ele fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades. Então, quando nós levantamos uma bandeira de protesto, de que nós não aceitamos o que o Estado nos impõe, vamos ter prudência nisso aí. Né? Qual a razão de fato? É alguma ideologia que está te movendo, ou que está nos movendo a levantar bandeiras de protesto? Ou a gente percebe uma afronta à palavra de Deus, e aí, de fato, devemos nos posicionar, não é isso? O que está acontecendo? O que tem acontecido? Lembre-se de que Jesus ele pagou impostos. Né? Olha só, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 22, 21. Para dar exemplo também, para nos dar uma orientação de prudência de como devemos agir em situações como aquela em que ele vivenciou. O cristão, ele não comete delitos por medo de ser enquadrado na lei. O cristão sincero e verdadeiro, ele segue a lei por ter uma consciência renovada na cruz. Né? Ele anda em conformidade com a lei por conta da consciência renovada na cruz de Cristo, e não por receio de ser confrontado com alguma penalidade. Não é assim? Mas eu te pergunto, meu amado irmão, tem sido assim com você? Por exemplo, as regras de trânsito, como nós temos cumprido as leis de trânsito? Às vezes que estamos numa correria, no dia a dia ali, sempre apressados, sempre atrasados, e aí fecha o sinal e atravessamos o sinal e às vezes avançamos por uma faixa proibida. Então, novamente eu digo, o cristão sincero, aquele que entendeu a mensagem de Cristo, ele não comete delitos por medo de ser enquadrado na lei. Ele segue a lei por ter uma consciência renovada na cruz. Isso faz toda a diferença, isso é testemunho, né? Testemunho de que nós temos um Senhor que nos libertou, que nos mostra o modo adequado de agir, de derramar amor, de ser exemplo, de abençoar outras vidas. Devemos honrar os poderes constituídos, exceto naquilo que se opõe à palavra de Deus. Aí a gente deve levantar e assumir a posição de soldado de Cristo. Mas se não há nenhuma afronta à palavra de Deus, devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, é o que a palavra nos ensina. Né? A ordem social, ela também vem daí. Nós não podemos nos encontrar numa sociedade como pessoas que causam desordem, que protestam contra a ordem estabelecida. Pelo contrário. Né? Olha, a palavra diz em Mateus, capítulo 5, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para que ele vai servir? Ele não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não é assim? Então, se nós não damos testemunhos de que temos uma vida com o Senhor, de que temos relacionamento verdadeiro, sincero com o Senhor Jesus, de que serve a nossa fé? Ela é uma bandeira que nós levamos para onde? Para onde a gente vai, a gente leva uma bandeira de que eu sou cristão. E aí, isso tem servido para quê? Se nós não temos feito diferença por onde andamos. Não é assim? Cremos que uma mudança radical na sociedade, ela só vai acontecer quando surgirem novos céus e nova terra, em que habite a justiça, como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Todo pecado será extirpado dos seus futuros cidadãos. Né? Isso um dia vai acontecer. Mas até então nós vamos enfrentando as dificuldades aqui na terra, observando as leis estabelecidas, dando testemunho de Cristo, de que somos pessoas que têm consciência, que o Senhor Deus é o Senhor da nossa consciência e que nós tomamos certas atitudes e não outras por conta desse temor ao Senhor. Por conta também de que nós desejamos dar um bom testemunho. Nossa fé em Jesus deve ser demonstrada em nossas obras. É no dia a dia,
é no vamos ver, na hora H da situação de conflito, que nós nos posicionamos e mostramos a diferença que há em nós, né? A mensagem da cruz que nos constrange, que nos faz ter uma postura diferenciada. Queridos, a respeito da ordem social, nós precisamos olhar para a nossa sociedade. Olha, há tantas igrejas no Brasil. Na cidade que moramos, há tantas igrejas locais, tantas bandeiras de igreja, tantas denominações. Aqui mesmo em nosso bairro, há tantas igrejas. Nós somos muitos, inclusive. E parece que nós não temos feito o suficiente no que diz respeito a estender a mão a quem precisa, a quem está aí desvalido. Quanto mais nesse período de pandemia, que a gente olha para a nossa sociedade e a gente percebe a situação tão difícil de muita gente. A pobreza, ela alcançou muitas famílias. Nós estamos vendo muita gente passar fome, vivendo aí, padecendo necessidades gritantes. Nós, como igreja, temos estendido a mão. O Senhor Jesus, nos dias de hoje, Ele teria feito o quê? E nós estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus faria. À luz da Bíblia, a evangelização e a responsabilidade social são inseparáveis, né? Se a gente olhar para a palavra, a gente vai entender que a missão da igreja aqui na terra é a evangelização. Mas nós temos também, e a gente entende na própria palavra, que há uma responsabilidade social. Ela não se separa da missão de evangelização. Nós temos que evangelizar, abençoar e estender a mão para também ajudar materialmente quem precisa. Olha, vamos ver o que diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. Quando no meio de ti houver algum pobre, dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre. Isso lá do Antigo Testamento, do Pentateuco, o Senhor Deus já deixou bem claro que nós não poderíamos agir de forma tão egoísta, pensando somente na nossa própria realidade. É preciso que a gente estenda os nossos olhos e enxergue a realidade dos outros. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha, são imperativos aqui. Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque quando a gente dá, quando a gente contribui, quando a gente estende a mão, nós somos ministrados com isso. Nós recebemos as bênçãos do Senhor. Tiago, capítulo 8, versículo 15 até o 17. Olha, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Nós compreendemos que as obras, ela é uma consequência da fé. Se nós demonstramos fé e essa fé ela é seca, ela não tem obras, nós encontramos aí uma inconsistência, uma contradição. Se nós temos fé e a nossa fé é genuína e ela compreende a palavra de Deus, as obras nos acompanham. Não devemos desistir de nossa evangelização integral, que envolve a igreja toda, na sua missão total de levar o evangelho integral a todos os homens e ao homem todo, por todos os métodos éticos possíveis. A missão da igreja ela está também em estender a mão, em ajudar materialmente, em socorrer o necessitado,
né? Nós temos um trabalho na igreja que ele é louvável, um trabalho que ele nos contagia em querer ajudar e fazer mais, que é a entrega de sopa, né? Nós temos um sopão, um grupo de irmãos que o Senhor levantou para, nas noites de alguns dias na semana, saírem pelas ruas aqui de Teresina, distribuindo alimento, distribuindo também consolo, a palavra do Senhor, né? Na ocasião, a igreja ora, a igreja prega a palavra e também alimenta o corpo. É um trabalho muito bonito esse, né? Mas há tanto que fazer, há tantas pessoas que estão mendigando na rua, que precisam de uma mão estendida, precisam ser levadas para um centro de tratamento, né? Para ter a chance, a oportunidade de se ver livre das drogas e também de problemas e complicações psíquicas, né? A igreja precisa estender a mão. A família, meus amados, quando a gente olha para dentro da nossa própria casa, ela precisa receber estes valores, né? Nós devemos, enquanto nós olhamos para os princípios batistas e a gente vê as orientações a respeito de criarmos uma cultura em casa, uma cultura em que os nossos hábitos, os nossos costumes como um todo, aí entra o quê? Entra a forma de nos expressarmos, né? O que a gente assiste na TV, quais são os nossos hábitos no cotidiano, como nos relacionamos com os nossos filhos, com o cônjuge, com os demais parentes. Tudo isso, nós precisamos olhar com um olhar perspicaz e entender que é preciso que a gente crie uma cultura cristã, de hábitos cristãos em nossa família. Às vezes, a gente observa algumas famílias que, se você pegasse em fazer um raio-x, ou então um momento isolado, você se questiona, meu Deus, será se é uma família cristã? Né? Cadê os valores cristãos ali? É missão da igreja incrementar valores cristãos na família. Na formação de nossos padrões típicos de comportamento, a família é mais importante do que a igreja. Sabia disso? Há pessoas que vivem na igreja, mas não vivem na família. Não sabem criar relacionamentos interpessoais edificadores. Não influencia adequadamente, como deveria influenciar. Não desempenha um papel no seio da família como devia desempenhar. Se você é irmão, você tem um irmão, uma irmã em casa, você tem um papel para com ele, uma responsabilidade, uma missão. E o teu relacionamento interpessoal com o teu irmão vai fazer toda a diferença na vida dele ou dela. Se você é filho, a mesma coisa. Há uma responsabilidade em ser filho, assim como há uma grande responsabilidade em ser pai, ser mãe, tio, avô, avó. É preciso que a gente desenvolva uma cultura cristã nos relacionamentos interpessoais, influenciando, né? São relacionamentos propositais. Eu quero ali, de fato, causar, influenciar, fazer a diferença na vida daquele que convive comigo. É essa a nossa postura, meu amado. Incentivamos os valores na família mediante um relacionamento interpessoal que seja baseado na palavra, né? E estabelecemos hábitos e costumes em conformidade com esse padrão bíblico. Vamos ler Efésios, abra aí, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 28. Nós encontramos então um padrão, às vezes é tão mal interpretado, né? Ainda mais nesse nosso tempo em que a gente olha para a sociedade e encontra posicionamentos extremistas a respeito de tudo. Vamos ler então e contextualizar. Efésios 5, 22 ao 28. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.
Vai dizer isso para uma feminista hoje em dia? Ela rasga a Bíblia, né? Mas a gente precisa, meus amados, interpretar o que a palavra de Deus está nos dizendo à luz da própria palavra de Deus. E continuando o texto: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Veja o equilíbrio aqui como se completou. Quando o marido, ele não desempenha e não compreende a sua função enquanto marido, enquanto sacerdote do lar, da casa. E quando a mulher não compreende também a sua missão com o seu marido e com a sua família de modo adequado, aí pronto, a confusão está gerada. Os conflitos eles terão lugar o tempo todo. O que mais se vê na sociedade de hoje são os conflitos entre marido e mulher, porque ainda não houve uma compreensão a respeito também disso aqui. A mulher, ela tem uma missão junto com o seu marido. Ela está debaixo dessa missão. A mulher, quando ela se submete, quando ela está debaixo dessa missão, junto com o seu marido, compreendendo aquilo que a palavra diz a respeito de que o homem, o marido, ele é o sacerdote da casa. E a mulher, ao cumprir essa missão, sendo amada pelo marido, na proporção em que Cristo amou a própria igreja, o marido ama a sua própria mulher. Olha a proporção. Que mulher não vai se submeter à autoridade do homem quando ela é amada, respeitada, quando ela se sente completamente protegida, quando ela, de fato, ela tem os seus afetos todos satisfeitos nesse sentido, né? Queridos, a família encontra um equilíbrio, né? E temos ainda em Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4, outra orientação. Vós, filhos, isso aqui é para os filhos. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então nós temos, de fato, orientações da palavra a respeito de como os relacionamentos interpessoais devem acontecer, né? Os pais não provocando a ira dos filhos, os filhos obedecendo aos pais com amor e temor. Não é assim, meus amados? A família cristã, a tua família, ela é o ambiente em que você aprende e exercita a fé. Eu lembro da história, vou contar aqui rapidão uma história engraçada, não sei nem se é real, mas conta-se, né, vamos dizer assim, conta-se que durante um culto, a celebração de um culto na igreja evangélica, a mulher do pastor entra no meio do culto com a mala. Ela disse assim: agora eu vim morar aqui na igreja, porque aqui o meu marido é um santo. Às vezes nós, como já disse, vivemos a igreja local, os relacionamentos interpessoais, não faltamos uma programação, mas não vivemos a família como deveríamos viver. Então estamos aí cometendo um grave equívoco. A família vem em primeiro lugar, ela é a primeira igreja, é ali que nós devemos estabelecer relacionamentos que sejam maduros, que sejam confiáveis, né, edificantes, e isso se projeta na igreja local. Muito bem, meus amados, vamos aqui tratar de um outro assunto também, já finalizando essas temáticas dos princípios doutrinas batistas, referente à morte. Como lá no começo, na apresentação do assunto, eu já anunciei, né, e a gente sabe que a morte é
um evento do qual todos nós temos certeza de que ele vai acontecer, a não ser que Cristo volte antes, né? Mas é um evento que ele é iminente. Ele vai te alcançar em algum momento, né? Ele vai te alcançar, e isso é certo, a não ser que Cristo te resgate, te arrebate e retorne antes. A morte física, ela é certa. Há quem diga que o mundo, como há um ditado que fala isso, há quem diga que o mundo é um grande hospital e cada pessoa é um paciente desenganado. Ou seja, não tem jeito. O mundo é um hospital, vivemos adoecidos e a morte nos alcançará. Né? É uma expressão que enfatiza, então, aí a certeza da morte. A morte física, ela é diferente da morte espiritual. Vamos separar aqui os conceitos, né? A morte física e a morte espiritual são duas coisas diferentes. A morte espiritual, ela é a separação das bênçãos da comunhão com Deus. O homem, quando ele escolhe rejeitar a palavra de Deus, ele se distancia de um relacionamento com o Senhor, ele, na verdade, anda por aí, como um cego, um mudo e um nu, como Apocalipse nos fala também, né? Um cego, um nu e um mudo, e um pobre e um miserável. Ele vive longe das bênçãos do Senhor. Ele não consegue compreender a própria realidade porque ele é cego. Ele se acha rico, mas é um pobre miserável. Então, a morte espiritual é uma cegueira, é uma ilusão. A palavra nos diz, meus amados, que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Só a misericórdia do Senhor para nos alcançar e nos tirar do caminho de morte. A morte espiritual, ela pode conduzir a um outro tipo de morte, que é a morte eterna, definitiva. Quando o homem morre, parte para a eternidade sem Deus. Porque a misericórdia do Senhor, ela pode alcançar o homem no seu último minuto de vida aqui na terra. Mas uma vez que o homem parte para a eternidade sem Deus, não há mais jeito. Acreditamos que o Senhor já deu todas as oportunidades, já possibilitou, já criou os meios para que a pessoa ali o conhecesse. Mas partiu para a eternidade sem Deus. Agora a gente identifica um terceiro tipo de morte, que é a morte definitiva, a morte eterna, a segunda morte. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. O texto da palavra diz: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então essa é a morte eterna, também chamada de segunda morte, lago de fogo, Apocalipse 20, 14. Não há coisa mais triste do que quando isso acontece, quando o homem parte para a eternidade sem Deus, porque não há mais volta. Apesar de que a gente encontra algumas heresias, alguns falsos ensinamentos distorcidos a respeito disso, de que há a volta, de que há uma segunda chance. Não há. A morte física é a marca de nossa finitude, é a separação entre a alma e o corpo. A morte para o crente, ela deixa de ser um terror, é um inimigo a ser vencido. Estamos tratando aqui da morte física. O crente que é sincero, que persiste na sua fé, ele está vivo. O corpo pode estar ali, moribundo, numa cama, enfermo, mas o espírito está vivo, né? E o espírito, ele permanece vívido quando o crente permanece, quando o crente persiste na sua fé. 1 Coríntios 15, 26. A morte para o crente, ela deixa de ser um terror. Ela não assusta, não causa medo. A gente viu o relato de muitos crentes padecendo por conta da pandemia, do coronavírus. O corpo ali
maltrapilho, moribundo, em cima de uma maca, de uma cama, de hospital, partindo para a glória. A família, às vezes, cantando louvores em volta, naquele momento exato em que o Filho de Deus, a filha, partir para a glória. E aquilo nos emociona, porque a pessoa, ela estava enferma, o corpo, a morte física alcançou então ali o corpo, houve uma separação do corpo com a alma, mas o espírito não, este estava intocável e partiu para a glória. 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo a ser vencido, a ser aniquilado é a morte, mas é uma vitória já garantida na cruz, é uma vitória já certa para o crente que persiste. Para o cristão, como Paulo dizia, o morrer é lucro. E se a gente olha como Paulo olhava para uma vida que ele sabia padecer, já tinha vivido de tudo nessa vida terrena, sabia passar o bem e também o ruim, sabia viver, digamos assim, rodeado de abastança, né? De ter de tudo que precisa, mas também tinha padecido extrema necessidade. E ele dizia, o morrer é lucro. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque o crente sabe do seu destino. A palavra de Deus, ela assegura a continuidade da consciência após a morte. Isto é, não há o chamado sono da alma após a morte. Incrível como alguns crentes ainda pensam assim. Bom, fulano morreu, ele está dormindo. Um dia, lá no julgamento, no dia do juízo, ele vai despertar. Agora ele não tem consciência, ele não sabe mais de nada. Não é esse o posicionamento das doutrinas batistas, meus amados. Olha, nós não podemos pensar que entre a morte e a ressurreição a alma descansa inconscientemente. Não é assim. A gente entende, baseado na palavra, que o homem, a mulher, o cristão, quando morre, ele tem essa passagem, digamos assim, a consciência dele permanece ativa. Ele não entra num sono profundo para despertar na ressurreição. Às vezes, esse entendimento ele vem de uma interpretação literal de alguns textos, como este aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 14, quando diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. A interpretação literal pode causar, então, esse entendimento dúbio aí, né? A Bíblia, porém, ela também traz referências claras a respeito da existência pessoal, né, consciente entre a morte e a ressurreição. A gente olha para a parábola de Lázaro, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. O rico, ele está consciente de seu sofrimento. E foi-lhe dito para se lembrar do ocorrido em vida, né? Quando ele desejou voltar à terra para anunciar a respeito daquilo para os seus parentes. Lázaro foi consolado naquele momento. Então a gente vê o quê? Que lembrar e sofrer indica consciência, assim como também ser consolado indica consciência. Jesus, dirigindo-se ao ladrão arrependido lá na cruz, ele disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Ele não disse assim, bom, você vai ter uma outra chance, vai encarnar, como você está morrendo como um bandido, malfeitor, você não vai para o céu não, você vai ter outra chance. Vou te dar outra chance. Então você vai encarnar ou reencarnar, aí tu vai ter a chance de melhorar, de evoluir. Foi isso que ele disse? Não, ele não disse isso. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Em Hebreus 9, 27 diz assim, meus amados, nós lemos também, aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então isso acaba por negar a doutrina da reencarnação. Como tem muitos cristãos, inclusive, que ainda são suspeitos, têm um posicionamento ainda
dúbio a respeito disso, acabam acreditando, bom, haverá uma segunda chance, de repente eu volto, se não me for bem nessa. Não há. Quando partimos para a glória, temos consciência, aguardamos o juízo conscientemente, lembrando dos que ficaram, lembrando do que nos ocorreu e glorificando a Deus por estarmos ali com Ele. E um outro ponto, e a respeito da oração em favor dos mortos. A oração em favor dos mortos. Olha, Roberto do Amaral Silva, ele escreve em seu livro a respeito disso algo bem interessante, a respeito da missa, da oração em favor dos mortos. Vamos ler aqui um trecho? Segundo a Igreja Católica, enquanto sacrifícios e a Eucaristia, que é a missa, né, é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. Tal cerimônia baseia-se na decisão lá do Concílio de Trento, em 1563, segundo o qual existe um purgatório e que as almas ali retidas são auxiliadas pelas intercessões dos fiéis. Porém, mais do que tudo, pelo aceitável sacrifício do altar, que é a missa. Outra base para a oração e missa pelos mortos é o livro apócrifo lá de 2 Macabeus, 12:45, né, que foi acrescentado na Bíblia, na seção 4 do Concílio de Trento, em abril de 1546. Esse texto diz o seguinte: mas, considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, por isso, mando oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Então isso vem de um livro apócrifo que acabou influenciando aí essas doutrinas católicas. Nós nascemos numa cultura assim, eu nasci numa cultura católica. Quantas vezes em finados a gente ia acender velas no quintal de casa ou mesmo no cemitério em favor das almas que tinham partido, dos parentes que tinham morrido, né? Meu querido irmão, minha irmã, uma vez que nós morremos, segue-se o juízo. Nós devemos ter zelo por nossos parentes e amigos enquanto estão vivos. Nós devemos interceder por eles e pelejar por suas vidas enquanto nós estamos aqui. Porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade para dar um telefonema, mandar uma mensagem, chamar para uma conversa, falar ali no pé do ouvido, orar com a pessoa. Deus te dá a oportunidade todos os dias. Nós não podemos viver refém de uma esperança que nem de uma coisa que não existe, de uma coisa impossível. Depois que morre, segue-se o juízo. E a situação do ímpio, então, depois da morte? E a situação do justo depois da morte? Vamos tratar agora do último tema, a volta de Cristo e o fim da história. Eu quero ler também com vocês um trecho aqui do autor do qual exploramos, né, Princípios e Doutrinas Batistas, Roberto do Amaral Silva. Ele escreve algo muito interessante, bem pontual a respeito disso, que eu gostaria de retratar nas próprias palavras do autor. O que fica muito claro na Escritura é que, no final de tudo, a vitória é de Cristo e do seu povo. O reino de Deus triunfará sobre Satanás e sobre todos os ímpios. Com esta certeza, somos encorajados a sermos fiéis até a morte. Esperança e consagração devem marcar a vida dos que creem em Cristo. O amor de Cristo nos constrange, não? E quando a gente olha para o que Cristo fez por nós e para o que Ele preparou, o que está guardado, reservado para cada um de nós, coisa tão grandiosa que a nossa consciência não consegue alcançar nem discernir, nem imaginar o tão grandioso é aquilo que Deus preparou para nós. Nós devemos, na verdade, com isso, ser encorajados a permanecermos firmes, fiéis até a morte. Continuando,
Olha, podemos notar à luz da palavra de Deus que Deus, no exercício de sua soberania, está conduzindo o mundo e a história ao seu termo final. Conforme revelou Daniel a Nabucodonosor, de que há um Deus no céu, o qual revela os mistérios do que há de acontecer nos últimos dias. Daniel 2:28. Podemos dizer que o Senhor tem o controle de toda a história. Na dança das mudanças geopolíticas, nada pode acontecer sem a supervisão divina, pois o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e os dá quem Ele quer. A história ela está projetada para um final. E o final da história, ele terá ali o seu evento com a volta de Cristo. Portanto, à luz do conceito bíblico da soberania de Deus, o Novo Testamento nos mostra claramente que a história terá o seu fim no retorno de Cristo à Terra, quando os mortos ressuscitarão, todos serão julgados e, por fim, a eternidade com os justos nos céus e os ímpios no inferno. É assim que a palavra de Deus nos revela, né? Que os mortos ressuscitarão primeiro, e num piscar de olhos, os vivos, juntamente com estes, serão arrebatados para encontrar com Cristo nos ares. E essa é a esperança que nós temos. Os ímpios, eles seguirão para o fogo eterno, que é uma separação eterna de Deus. A gente pode até imaginar o inferno, como algumas vezes eu já ilustrei, e é uma compreensão muito simples. O céu, meus amados, é a presença de Deus, em que nos deleitaremos na presença de Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele é o sol e nos dá vida, porque a luz nos alcança o tempo todo. O inferno, então, seria o contrário disso. Se o homem, o ímpio no inferno, ele se deparará com um bicho que nunca morre, com um fogo que nunca apaga, com algo tão estranho que a gente não consegue de fato determinar, mas é uma ausência completa de Deus. O que vai causar tremor e estremecer a alma que ali estiver é essa ausência completa de Deus. Um remorso que vai corroer pela eternidade a alma que ali estiver. Deus, Ele bate à porta. A própria igreja, né? Nós temos a carta lá, Revelação e Apocalipse, o Senhor Jesus mandando dizer à própria igreja: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, nela eu entrarei. E com ele eu cearei, me alegrarei, e ele comigo. Jesus, ele dá a chance, a oportunidade para todo homem e mulher ter um encontro real, pessoal com ele. Jesus, ele se revela na vida de cada homem e mulher. Ele se revela buscando então que a pessoa o aceite como o único Senhor e Salvador de sua vida e estabeleça ali, a partir desse ponto, um relacionamento de amor com o Senhor. E Deus e Jesus, ele vai se revelando dia após dia, né? Não é o que o profeta Oséias fala, de nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa carreira, meus amados. A nossa carreira é andar em novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás e a gente vai buscando o novo pelo relacionamento com o Senhor Jesus. A gente vai entendendo a vontade de Deus e Deus vai se revelando dia após dia nesse relacionamento. Então a gente espera ter contribuído com tudo que a palavra de Deus nos diz, como ela busca nos edificar, nos encorajar. E eu quero orar por ti nessa hora. Vamos orar. Você pode fechar o teu olho, você pode ficar recluso aí consigo mesmo e deixar o Espírito de Deus te conduzir. Deixa Ele ministrar em teu coração, deixa Ele continuar essa ministração. Oh, amado Pai, te rendemos graças, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Obrigado. Obrigado por cada palavra que Tu tens colocado aqui em minha boca. Obrigado, Senhor, pela palavra que tem sido ensinada, pelo que eu pude também aprender, Senhor, aqui neste momento. Senhor, quão grande riqueza é a Tua palavra.
Ó Senhor, obrigado pela esperança, Senhor, que ela só cresce a cada dia e nos motiva e nos dá alegria, Senhor, em continuar essa caminhada. Edifica a tua igreja, Senhor. Edifica cada um dos teus filhos. Ó Pai, ministra no coração do coração de cada família e nos alegra, Senhor. Gera alegria, motivação ainda maior em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela palavra que foi aqui ministrada. Em o nome santo do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos. Amém, meu amado. Obrigado por nos ouvir, por permanecer até aqui. Que Deus ele possa te abençoar, né? E logo mais esteja presente aqui no templo. Se não puder, mas acompanhe também aí as transmissões das programações da igreja. Um grande abraço, que Deus te abençoe.